Gente querida, bom dia! No Palavra Plena dessa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 13, versículo 6, que diz assim: Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Essa declaração foi feita num contexto em que Davi se sentia muito injustiçado, objeto de ódio, de severa perseguição. Eu acho que você deve estar ouvindo a cigarra aí, não é maravilhoso isso? Eu não me encontro num estúdio fechado, eu estou na biblioteca da minha casa e aqui é mato puro. Então tem uma reserva florestal aqui perto. E é maravilhoso quando passarinho, quando cigarra, quando bem-te-vi vem aqui para dizer amém para a palavra de Deus. Bom, mas vamos lá. Então, esse Salmo 13 foi escrito nessa circunstância. Olha só, para você ter uma ideia, ele diz assim no versículo 2: Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Então ele se via como objeto do ódio de um inimigo. E aí ele escreve esse salmo como resposta que ele dava para si mesmo na perseguição. Então ele tinha algo a comunicar ao seu próprio coração. Então muitas vezes, eu disse isso no programa anterior, muitas vezes nessas horas em que nós nos sentimos expostos, por exemplo, aos abusos de pessoas que lidam conosco, conforme se costuma dizer hoje, de forma abusiva. Isso fala-se muito nas redes sociais sobre como nós nos protegermos de pessoas que abusam do nosso amor, da nossa boa vontade, da nossa ingenuidade, da nossa credulidade. Agora, é importante que saibamos que nós também não podemos viver a ficar cortando pessoas da nossa vida. Temos que pensar na possibilidade, veja, eu insisto no que eu disse no último programa, sabe? Não temos que nos oferecer como presas fáceis nas mãos desses adversários que só querem nos explorar, mas precisamos ao mesmo tempo pensar na possibilidade de praticarmos a arte de transformarmos inimigos em amigos, de mediante a nossa resposta em amor ao ódio, de nós levarmos esse que nos odeia à experiência do arrependimento e da conversão. Não foi isso que aprendemos com Cristo? Sabe? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não é um comportamento ingênuo, romântico em relação à vida. Significa tão somente a resposta cristã ao ódio recebido. E não apenas isso. Há um lado profundamente psicológico nessa história toda. O que eu estou querendo dizer? Que envolve um cuidado que nós temos que ter pela nossa própria alma. Veja, não apenas nos protegendo do comportamento abusivo, mas dos sentimentos que são inoculados em nosso coração nessas experiências de ódio sofrido. É muito, muito importante que saibamos, nesse sentido, nos blindar, mas de uma outra forma, não cancelando pessoas, não nos distanciando de tudo e de todos, mas blindando o nosso coração. Eu estou querendo dizer o seguinte: nós precisamos responder uma pergunta. Afinal de contas, por que eu me sinto tantas vezes objeto da incompreensão humana? Por que eu me sinto tão frequentemente ferido? Sabe? O que faz com que eu viva a experimentar esse sentimento de uma autoestima que é afetada pela forma como pessoas me tratam? Eu não posso ficar à mercê delas, eu não posso ficar à mercê da tirania, das circunstâncias, vamos assim dizer, dos meus relacionamentos de vida. Então, Davi nos apresenta um caminho extraordinário. Ele diz assim: quanto a mim, na parte final, sobre isso nós falamos ontem, quanto a mim,
Olha, no que diz respeito a minha atitude diante desse ódio, em primeiro lugar eu confio na graça de Deus. Eu confio na sua bondade. Os cabelos da minha cabeça estão contados, e eu diria, usando português popular, o que é do homem, o bicho não come. O que Deus tem reservado para a nossa vida, ninguém vai poder roubar. Em segundo lugar, ele diz assim, que o meu coração se alegre na tua salvação. Que no meio desse ódio todo, do qual tenho sido objeto, que eu me lembre do seu ardente amor por mim. Desse amor que me alcançou, que me regenerou, que me santificou, que me justificou. Esse amor que age providencialmente na minha vida, fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem, uma vez que pela sua graça eu amo o meu Criador, a quem eu chamo de Pai. Agora, no verso de hoje, Davi prossegue dizendo o seguinte, observe, quanto a mim, ele praticava a arte do solilóquio, ele falava consigo mesmo. Então, nessa arte, nesse contexto de perseguição, o que ele fez? Em primeiro lugar, trouxe à sua memória a bondade divina. Em segundo lugar, trouxe à sua memória a salvação divina. E agora, no versículo 6, ele traz à sua memória o cuidado providencial divino. Olha o que ele diz, cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Então, esse é o balanço. De um lado, você tem esses adversários, essas pessoas que tentam prejudicá-lo e que causaram prejuízo à sua vida. Agora, você não pode se esquecer jamais que o Senhor tem feito bem a você. Olha, pela sua infinita misericórdia, Ele não tem dado a você e a mim a espécie de tratamento que merecíamos receber. Se Ele fosse agir em nossa vida com estrita justiça, nós não estaríamos vivos. Então Ele tem nos tratado com graça. Esse é o sentido de Ele tem me feito muito bem. Em segundo lugar, dizer que Ele tem me feito muito bem significa também dizer que Ele tem me mantido vivo. Tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. É o que nos ensinou o apóstolo Paulo. Então, se estamos vivos, há cuidado providencial na nossa vida. E veja só, e não é que nós tenhamos uma obsessão com esse mundo, sabe? Não é que nós focamos na nossa longevidade como meta principal da nossa existência. A maravilha de estar vivo, ou o barato de estar vivo, é que tudo isso representa a oportunidade de escrevermos uma história, de servirmos pessoas, de glorificarmos a Deus nesse mundo caído e carregarmos para sempre essa história de devoção apaixonada àquele que nos salvou pela sua graça. E por fim, Ele tem me feito muito bem, Ele me ofereceu uma salvação integral, que atinge todas as áreas da minha vida. Sabe, Ele tem me feito muito bem, mas Ele tem me feito muito bem da forma mais ampla que se possa conceber. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, qual deve ser a nossa resposta a tudo isso? Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. É responder com música às expressões da vida, com adoração consciente. Olha, me chamou muito a atenção nesses últimos dias, estudando o Antigo Testamento. Não sei se eu falei isso do programa passado, você me perdoe se eu estiver repetindo, mas me chamou muita atenção quanto que o povo de Israel entristeceu o Espírito Santo naquela saída do Egito por murmurar. A nossa resposta a nossa resposta à vida perante esse imenso amor que Deus tem revelado até por nós, só pode ser uma: a do louvor, porque Ele tem feito a você e a mim muito bem. É isso. Olha, se essa mensagem lhe fez bem, eu gostaria de pedir o seguinte: se for possível, que você curta esse vídeo, que você o divulgue e que você me ajude a manter esse programa no ar. No final desse vídeo, logo após a minha fala, você saberá como poder me ajudar. Tá bom? E olha, quem fez a opção que eu fiz, eu preciso da ajuda desses poucos que optaram pelo Evangelho, que faz com que não escolhemos lado, exceto o lado de Cristo.